Olá, bem-vindo à conversa. Hoje connosco está um jovem goleador, o melhor goleador português do século XXI. É o número 10 do Futebol Clube do Porto. Costuma marcar golos, dar assistências e fazer dos adeptos felizes. Naturalmente está connosco o André Silva. Olá, André, obrigado por estares hoje aqui connosco, numa fase naturalmente que também não é fácil para ninguém. De qualquer forma, antes de falar do presente, vamos falar do passado e de como tudo começou na tua vida. Tu nasceste do outro lado da VCI, mas não muito longe aqui do Dragão, és de Baguim do Monte. O futebol começou a fazer parte da tua vida quando? Desde quando é que te lembras de dar uns pontapés na bola sem ser ainda federado? A verdade é que eu sempre gostei de desporto desde criança, sempre fui uma criança muito competitiva e que gostava de ganhar. E isso via-se muito no desporto, porque eu adorava desporto e qualquer desporto eu gostava de ganhar. E talvez por o futebol ser o desporto rei na altura e ainda agora, eu tenha gostado mais e tenha ficado apaixonado pelo futebol. E se calhar foi por isso que comecei a jogar futebol. Mas lembro-me dos primeiros toques, não foi fácil, não é? Nunca é fácil as primeiras coisas para ninguém, mas eu gosto de desafios e se calhar foi por isso que continuei no futebol. E eras daqueles meninos que nos intervalos da escola, quando podias, aproveitavas todos os minutos a jogar a bola? Claro, nós temos lá um pátio que é aquele até a cimento, nem imagino agora a correr lá, e lembro-me de jogar com os colegas da minha turma, da minha escola. E mesmo nos intervalos e nos torneios nós jogámos para ganhar e eu queria mostrar o meu valor tanto na escola que nem me lembro o que é que sentia na altura. Antes ainda depois do futebol federado, e já lá vamos, a forma como tu entraste no Salgueiros, tu também, desde os 2 anos, que já falaste que gostavas muito de desporto, também foste tendo esse apelo. Os teus pais puseram-te na natação, não é? Claro, se calhar os meus pais viram isso desde pequenino que eu gostava. Estou a brincar, aos 2 anos nunca saberiam, não é? Mas aos 2 anos meteram-me na natação e é verdade que eu cheguei a ir a alguns torneios, não era nada importante, mas cheguei a ganhar alguns prémiozinhos e até na natação eu competia ao máximo e gostava de ganhar. É dessa competitividade que vamos falar seguramente ao longo dos próximos largos minutos, porque é algo que te acompanha o teu discurso e é algo que os adeptos também gostam, de terem jogadores competitivos. De qualquer forma, o desporto entra na tua vida, depois ou o futebol no Salgueiros, e por detrás dessa entrada há uma razão escondida dos teus pais, não é? Eu acho que os meus pais me julgaram mal na altura. Eles dizem que eu era um rapaz muito egoísta, que gostava de fazer as coisas sozinho. E então o meu primo ia entrar no futebol e aproveitaram para meter num desporto coletivo. E desde aí eu nunca me vi como alguém egoísta, mas também não me lembro de como é que era na altura, não é? Mas achas que tinha a ver com essa tua competitividade? Tu querias tanto ganhar que às vezes, se calhar, se não vias nos outros a capacidade ou a mesma capacidade que tu tentavas tu resolver, seria por aí? Talvez. Não é que eu quisesse ser egoísta, porque eu lembro-me de jogar na escola com os da minha turma e eu tinha mais qualidade que eles, porque eles até faziam outros esportes e até nos torneios, eu para sentir que não estava a ser egoísta, eu fintava a outra equipa e mesmo no final passava a bola ao lado, que era para eles que marcassem e eu me sentir melhor comigo mesmo. Mas se calhar, talvez por causa dessa competitividade, é que eu era um bocado egoísta. Foi aos 6 anos que tu foste jogar para o Salgueiros. Como é que foram esses primeiros momentos num clube, digamos assim? Já não era na escola, já não era nos torneios da escola. Quando é que sentiste, estou num clube, se calhar aos 6 anos não pensas que esse pode ser o teu futuro, mas o que é que sentiste de estar mesmo num clube e de jogar federado? Eu lembro-me que no meio daqueles atletas todos eu já não era o melhor e se algum dia eu quisesse evoluir tinha de trabalhar muito, já nessa altura eu me lembro, porque a verdade é que tinha muitos... Lembro-me de um episódio em que nós tínhamos de dar toques e até aos 6 anos eu acho que dava 3 toques e a bola caía-me. Eu lembro-me de ter outros jogadores que chegavam lá e davam toques, já faziam malabarismo com a bola, mas talvez seja por isso que eu tenha ficado no futebol e tenha levado este desafio tão de cabeça erguida e tenha chegado onde estou agora. E sempre no objetivo de te superares, mesmo se calhar sem teres essa consciência como tens hoje, de fazer melhor, de superares, desde os 6 anos então que tu sentiste isso no seio de uma equipa? Sim, eu sempre
que senti vontade de mostrar que eu estava presente, que eu era alguém e que podia fazer a diferença. E além de eu estar feliz a jogar futebol e estar apaixonado pelo futebol, eu queria mostrar que tinha qualidade, mesmo que não tivesse na altura, que ia conseguir chegar a um nível que os outros não iam ficar surpreendidos. E pronto, se calhar foi isso que me levou a este tempo. E como é que era ir para o Salgueiros? As condições não eram, hoje estamos a falar, olhamos para clubes que são só de formação, o Salgueiros tinha muita tradição, estamos a falar no início dos anos 2000, já não estava propriamente no auge, mas tinha muita tradição também de formação. Como é que era ir para os treinos, os campos onde treinavas? Eu lembro os primeiros treinos que eu fiz, foi na altura, ainda não havia o metro no Salgueiros, ainda tinha lá a relva do estádio, mas não estava em boas condições, é claro, mas foram, para mim, não posso dizer que tenham sido tempos difíceis porque eu não estava habituado a manada. Foi o meu primeiro desafio e estava habituado a ir para os treinos de metro, a pé, apanhar autocarros, como toda a gente faz, e chegámos a não ter bolas suficientes para os treinos. Mas foi, se calhar, nessa altura que eu vi que a minha motivação era grande e que nunca tinha pensado em desistir e que levava as coisas tão a sério que qualquer coisa ou mais difícil que acontecesse, eu estava pronto. Curiosamente, quem passou pelo Salgueiros antes um pouco e antes de vir para o Porto, uns anos, praticamente quando tu nasceste, foi o Deco e mais tarde o Deco está na tua história, já vamos falar sobre isso. A verdade é que há um momento em que tu estás no futebol no Salgueiros, um pouco mais para a frente, e de repente experimentas outro desporto, que era um desporto também com laços familiares, não é? Eu, ao longo da minha carreira curta ainda, desde que era miúdo, eu experimentei outros esportes, como cheguei a experimentar o cinto branco karaté, a natação, já falámos, mas esse que deve estar referido foi o hóquei, que tenho 2 primos meus que até frequentam o hóquei no Valongo, e eu cheguei lá a fazer uns treininhos, não foi nada demais, mas até cheguei a conseguir patinar, porque lembro-me também das primeiras vezes que caía e não me aguentava em pé. E era nesses momentos porque eu estava a jogar no escalão acima da minha idade, desde que entrei com o meu primo. E havia momentos em que, não sei por que razão, me queriam pôr no escalão da minha idade e às vezes as coisas não correram da maneira que queríamos, então eu acabava por experimentar, não me lembro muito bem do porquê, mas acabava por experimentar outros esportes, mas nada que eu quisesse se ingrar a não ser o futebol. André, hoje tu sentes, estamos a falar, praticaste natação, praticaste também desportos de combate, digamos assim, ou pelo menos experimentaste, praticaste o hóquei, sentidos de equilíbrio, de outro tipo de... Isso achas que te ajudou hoje muito à tua dinâmica também de corpo e à tua evolução em termos físicos e de mobilidade? Tudo isso misturado também te foi ajudando? Sim, claro que ajuda um pouquinho, mas eu penso que o que mais me ajudou foi a motivação e a vontade que eu tinha na minha cabeça e saber que as coisas que eu tinha a fazer, mesmo que estivessem erradas, eu tentava fazer, porque se calhar não tinha a melhor informação, mas tentava as fazer. Mas penso que também é um dos motivos para eu ser como sou agora, porque a verdade é que temos de pegar um bocadinho de cada coisa, nem que seja um pouquinho das coisas melhores e tornarmos uma melhor coisa ainda e sermos equilibrados. Exato, e fisicamente isso seguramente ajudou-te, para além daquilo que tu tens já e que é teu, genético, que é a parte física e que seguramente também te ajuda. Há um momento, há pouco já falava, o Deco foi alguém que passou pelos Salgueiros a caminho do Futebol Clube do Porto nos anos 90, praticamente quando tu estavas a nascer e o Porto estava a construir o caminho para o Penta, e depois mais tarde, no meio da tua formação no Salgueiros, há alguém que te compara e que te chama Deco. Como é que foi essa história? Essa história, eu estava a jogar nos escalões acima da minha idade, um ano acima da minha idade, e houve uma altura que eu acabei por fazer um treino no escalão da minha idade. E não sei por que razão o treinador dessa altura tinha essa ideia de chamar aos jogadores, alguns jogadores famosos na altura. E lembro quando eu cheguei lá, o mister perguntou-me: nós aqui estamos habituados a chamar o nome de famosos aos jogadores e eu queria saber qual era o que tu querias ser chamado. Eu lembro que na altura disse que gostava de Cristiano Ronaldo, mas esse já estava ocupado, já havia miúdos com esse nome.
e ele acabou por sugerir Deco. E eu, como jogava a 10, jogava a médio ofensivo, então acabei por dizer, pronto, também eu gosto do Deco e pode-me chamar. Mas nunca pensei que esse nome ficasse na cabeça das outras pessoas e que me chamassem. Ficasse hoje registado como Claro, história da tua porque vida, não é? eu nem queria, eu preferia que me chamasse André Silva na altura, mas acabou por pegar e pronto, acabaram por me chamar. De qualquer forma, aí é curioso olhar, nesse momento, tu olhavas para o Cristiano Ronaldo, se calhar como uma referência, e tu hoje és um avançado, digamos assim, um avançado centro, um avançado, mas na altura não eras propriamente o avançado centro. Se calhar daí também ter vindo o treinador ter olhado para ti, ter-te dado o apelido ou o nome de Deco, porque tu jogavas muito por trás do avançado, ou jogavas na ala, o teu início é por aí. Claro. Se calhar foi por isso que ele tenha sugerido Deco, mas ao longo da minha carreira de miúdo eu comecei por jogar a médio ofensivo e lembro depois de fazer alguns jogos a extremo e depois quando cheguei ao Porto, já tinha jogado alguns jogos a ponta, mas quando cheguei ao Porto é que o Mister João acabou por meter a ponta de lança e a partir desse momento que levei as coisas a sério e tentei evoluir ao máximo porque não estava habituado a essa posição, não é? É precisamente dessa altura que vamos falar da tua chegada ao Futebol Clube do Porto, que foi precisamente depois de um jogo do Salgueiros na Constituição contra o Futebol Clube do Porto, em que tu provavelmente já estarias debaixo do olho, mas que chamaste a atenção. Como é que foi esse dia, esse jogo? Eu lembro de sair de lá do Vitalis com um sorriso na cara porque era difícil ganhar ao Porto, era difícil sair com uma vitória a jogar contra o nosso clube e lembro-me de estar a Salgueiros nesse jogo, lembro-me de estar a jogar a extremo e acabámos por ganhar 3-2, mas penso que se o jogo tivesse mais alguns minutos que acabaríamos por empatar, não porque o Porto tinha jogado melhor, mas porque naquela altura no final estavam em cima de nós, mas fiquei feliz, é claro, e era um sonho de miúdo ganhar ao Porto, porque todos os jovens têm a missão de ganhar a um grande clube. E depois como é que foi? Depois acabaste por saber que o Porto estava interessado em ti, que te queria ter no plantel, nesse caso de sub-16, já vamos olhar para isso. Como é que foi o momento em que tu soubeste, o momento em que chegas ao teu quarto e pensas, não, eu agora vou para o Porto, vou dar aqui um salto enorme, com 15 anos já tinhas essa noção, não é? 14, 15 anos. Eu fiquei feliz, não posso dizer que não estava à espera, porque eu acredito que as pessoas, quando querem muito uma coisa, têm que trabalhar e é verdade que eu queria chegar ao Porto, mas não sabia quando é que ia chegar, nem se ia chegar, mas tinha a noção que na minha cabeça estava a fazer tudo para conseguir chegar. Por isso não posso dizer que foi uma coisa que aconteceu por acaso, só posso dizer que foi um sonho concretizado e que fiquei muito feliz. Lembro-me de estar com a minha família, foi o meu pai que me acompanhou nesse caso e dele me ver sempre com um sorriso na cara. E tu, o teu primeiro treino pelo Porto é na Constituição ou é já no Padroense? Porque o Porto tinha uma equipa, e tem hoje uma equipa satélite, digamos assim, uma equipa associada que é os Sub-16 de Padroense, que foi a tua primeira equipa como jogador do Porto. Sim, eu comecei no Padroense porque é o Sub-16 do Futebol Clube do Porto e o primeiro treino foi lá No Padrão da Légua. No Padrão da Légua, mas eu já conhecia alguns jogadores como o João Graça, o Vitinha, o Chicão, e porque tinha estado na seleção do Porto da freguesia, penso eu, e já os tinha conhecido alguns e já estava um bocado ambientado. Mas lembro que a primeira vez que cheguei ao Porto, eu entrei no Sub-16, mas estive num torneio, não sei se foi na Irlanda, já não me estou a recordar, com o Sub-17, e esse foi o meu primeiro torneio. E mais uma vez o escalão acima também. Sim, mas penso que foi só para te ver, para ambientar, porque já não estava inscrito no torneio que o Sub-16 estava e foi para mim ambientar um bocado com o clube. Não deixa de ser curioso, tu e o Ruben, que hoje estão na equipa sénior, passaram ambos nos Sub-16 pelo Padroense, não ao mesmo tempo, mas passaram ambos por esta etapa, que às vezes os jogadores olham como uma despromoção, mas tem a ver com a idade, não tem nada a ver com... Nunca olhaste para isso como... Não, eu, como sabia que éramos Sub-16 e íamos jogar com os Sub-17, foi uma motivação extra. Até penso que nessa época fizemos algo, não sei se já tinha acontecido ou não, nós chegámos à última fase, que o Futebol Clube do Porto, eu não me recordo muito bem, mas desde o primeiro treino que eu fiz lá com a camisola padroense, que sentimos que queríamos levar ao máximo o campeonato e
e que a motivação era alta para isso. André, por esta altura trabalhavas também técnica individual no Porto, com o Pepain, tu eras um potencial jogador de elite, já nessa altura. Não sou eu que me vou avaliar se era um potencial. Sim, mas eras dentro do de próprio clube, olhado dessa forma, tu e outros, o não é? clube meteu-me nesses treinos que era suposto nós evoluirmos a técnica e a finalização, e penso que isso também me ajudou muito a chegar onde eu estou, porque lembro que era treinos que todos os miúdos gostavam, porque era só finalização, fintas, e não havia de defender nem nada desse género, e penso que me ajudou a evoluir muito esses treinos. André, por esta altura, ia falar do outro André, o André Vilas Boas era o treinador da equipa do Porto, de uma equipa que ganhou tudo e cujo avançado era o Radamel Falcao. Nessa altura, tu olhavas para cima, tentando imaginar que um dia podias ter aquele... não ser igual, teres a tua própria personalidade, mas ter aquele sucesso? Claro, como eu disse, eu tento sempre pegar as melhores coisas onde possa ver, e cheguei a ver jogos ao vivo com o Falcão em campo, e lembro-me de ver que ele não tinha uma estatura muito alta, mas apesar disso conseguia marcar muitos golos, e via que era muito inteligente nas movimentações, e se calhar foi uma coisa que eu vi e fiquei muito surpreendido, que com as movimentações, apesar dele não ser muito alto, conseguia marcar esses golos. Aprende-se muito a ver e tu fazes isso. Claro, eu não posso dizer que vejo tanto como se calhar deveria, porque eu gosto mais de estar ativo, não gosto de ficar parado a ver. Eu, por exemplo, lembro quando era miúdo que via jogos, eu não me sentia tão bem a ver, porque queria estar lá dentro e queria sentir o que os jogadores estavam a sentir na altura. No ano seguinte, agora fizemos esta pausa para falar da equipa A, mas no teu ano seguinte, com o Sub-17, és campeão pela primeira vez no Porto, treinado pelo Nuno Capucho. De resto, os teus treinadores foram o Capucho e o Luís Castro, em termos de formação, depois dessa fase inicial em que vieste para o Porto, digamos assim. Sub-17 és campeão, numa equipa em que jogavam o Andorinha, o João Costa, o Chicão, o Rafa Soares, o Ivo, jogadores que estão hoje também numa posição em que jogam sénior e que jogam na equipa B do Porto. O Rafa está no Rio Ave, o Ivo esteve também no Paços de Ferreira. Era uma equipa já com muito potencial, e hoje vê-se isso. Sim, nós olhámos para o lado e claro que tínhamos confiança no nosso colega, neste caso amigo, e sentíamos que tanto ele como nós poderíamos fazer grandes feitos no clube mais tarde, e a verdade é que tínhamos muita confiança nos outros, e se calhar foi isso que nos levou ao título nessa época. Ainda hoje vocês gostam de olhar para o lado e perceber que o vosso colega está bem, esteja na mesma equipa ou não, e que vais acompanhando? Claro, nós chegamos a marcar jantares e falamos ao telemóvel, nós ainda estamos várias vezes juntos, ainda... Férias e tudo, sim, não é? Sim, férias, cheguei a ir a férias com o Rafa, como disse, e continuamos a dar bem. É uma das coisas que o futebol também traz, que faz com que nós criemos grandes amizades, e uma das coisas boas que o futebol tem também é disso. Deste ano de Sub-17, lembras-te quantos golos marcaste? Não me recordo. Já eras avançado aqui? Era, sim. Ou seja, tu mais do que a contabilidade dos golos, se calhar terias a ideia, fiz 20, fiz 19, é a utilidade dos golos que te movia, ou seja, se forem úteis para a equipa, tanto melhor para ti. Sim, a verdade é que eu queria ganhar, eu sentia-me bem se ganhasse. Se fosse com um golo meu, se calhar fico mais feliz. Duplamente feliz, como é óbvio. Mas se eu marcar e a equipa perder, eu não acho que não me sinto tão bem, não consigo mostrar que não me sinto tão bem. Mas nessa altura se calhar por isso que eu não me recordo de quantos golos fazia, porque era uma coisa que eu não metia na cabeça, não, para continuar a trabalhar e não para ficar a achar que já tinha feito muito ou pouco, e a motivação que me levava era querer ganhar e nem era propriamente os golos. Olha, mas vou-te dizer, no ano seguinte, primeiro de Sub-19, fizeste 28 golos em 33 jogos. Por pouco não deu para ser campeão, o Porto foi segundo, foi até... Eu recordo. Foi ao pelo, não é? Que nós, no último jogo, estávamos a ver o jogo do adversário, para caso perdesse e nós ganhássemos, lembro-me que seríamos campeões, mas acabámos por ganhar o jogo contra o Guimarães e mesmo assim não fomos campeões, que claro ficámos todos tristes e éramos miúdos, e
pronto, mas são coisas que temos de saber lidar no futebol. O facto do Capucho, que te acompanhou, ou melhor, tu acompanhaste, ele também foi para o Sub-19 como treinador nessa altura, o facto de ter sido um avançado também te ajudou ou deu-te algumas indicações, posicionamento, uma vez que ele também jogou essencialmente a extremo, mas às vezes até como falso ponta de lança? Eu tenho de agradecer ao Mister porque ele ajudou-me muito, é claro, todos os treinadores que passaram por mim ajudaram, nem que se fosse uma coisinha pequena, e lembro-me das duras que o Capucho me dava, e lembro-me no Sub-17 cheguei a ir ao banco porque ele não estava feliz com o meu trabalho e mostrava-me de várias maneiras, mas a verdade é que também se eu estou aqui é graças aos missas que me acompanharam, e só tenho de agradecer. Tu encaixas bem essas críticas no momento ou só depois quando vais para casa ou passado um tempo é que dizes ele tinha razão? Não, eu tento encarar as coisas como elas são. Eu já antes de me fazerem críticas, na minha cabeça já estou a pensar se fiz bem, se não fiz mal. Às vezes eu até posso não mostrar que estou sentido com as coisas que fiz, mas tenho noção das coisas, e quando as pessoas me criticam, ou neste caso as pessoas que gostam de mim, querem que eu evolua, não é algo que eu não esteja à espera, a não ser que seja uma coisa que eu me surpreenda. Mas a verdade é que eu continuo a tentar trabalhar e a tentar mostrar o contrário, mas não é ao Mister, é propriamente a mim mesmo. E é isso que me fez chegar aí agora, neste momento. André, no ano, mais um salto. No ano seguinte fazes metade, digamos assim, Sub-19, equipa B, com o Luís Castro já no comando da B. Portanto, mais um pequeno salto na tua carreira, mais uma vez adiantado no tempo. Sim, mas eu penso que esses momentos é que mostram onde é que eu estou, e que o trabalho que estou a fazer está num caminho certo. Sempre fiquei feliz se jogava nas camadas acima, nos escalões acima, e esses momentos não fogem à regra. Eu joguei no Sub-19 na altura, fui para a equipa B, e lembro-me que nessa época não estava muito bem focado no Sub-19 ou na equipa B, porque acabava por saltar, e às vezes eu queria ajudar os Sub-19 e estava na equipa B, e também queria ajudar a equipa B e estava no Sub-19, mas penso que esses momentos me ajudaram muito a evoluir, claro. A equipa B, numa divisão como a segunda Liga, mais exigente fisicamente, começaste a apanhar aqueles centrais que já não eram da tua idade, já eram homens do futebol há muitos anos, cresceste muito com isso? Apanhei aqueles centrais que costumam dizer ratos, né? Que já não são muito rápidos, mas que têm noção do que é que vai acontecer na jogada a seguir. Mas eu acho que nunca fui um jogador que ficasse intimidado com isso, e que achasse que as coisas iam correr mal. Eu achava que queria mostrar como era mais novo e que conseguiria passar por cima desses centrais. Não que fosse fácil, mas acabei por ter em alguns momentos sorte. E marcaste muitos golos, não só nesse ano como no ano seguinte. Antes de olharmos o ano seguinte, que é aquele em que depois marcas ainda mais golos, tu fazes uma outra competição, que é a Youth League também, e no fim do ano o Europeu de Sub-19, e marcas golos em todos, marcas golos na Youth League, marcas golos na equipa B, portanto na segunda Liga, marcas golos nos Júniores e no Sub-19 neste caso, e depois na seleção fazes pela primeira vez um póquer, creio eu, ao serviço pelo menos de uma seleção com visibilidade, foi o Sub-19, num ano em que Portugal perdeu apenas na final. Foi uma experiência também diferente, a final com a Alemanha. Sim, é verdade que nós ficámos tristes sabíamos que íamos enfrentar uma seleção muito forte como a Alemanha, que já desde o início era candidata ao título, mas nós sentíamos muito, muito confiantes e muito motivados, porque esse europeu ficou-nos na memória. Nós acabamos por perder, mas soubemos que demos tudo e que demos o nosso melhor, e as coisas não aconteceram por determinadas variáveis, mas penso que foi um europeu bem conseguido, e além disso consegui levar esse troféu de marcar 4 golos num jogo contra a Hungria, e
depois desse jogo fiquei felicíssimo, é claro. Mas... Cada vez que vais às seleções, bates recordes. Já vamos falar dos da seleção A também, o mais rápido a fazer um hat-trick, o mais rápido a fazer 5 golos em menor número de jogos, vamos falar. Mas continuamos aqui a olhar o ano a ano a tua progressão. Em 14-15 tens equipa B, tens outra competição internacional que é a Premier League Cup, em que o Porto vai à final. Há pouco falamos, a equipa B deu-te aquela experiência de jogar contra jogadores mais velhos, centrais, mais batidos no futebol, mais experientes, como tu dizias há pouco e bem, mais ratos, conseguem antecipar as jogadas, se calhar às vezes dizer ao miúdo, não corras tanto, porque isto não é para isso. E depois tens simultaneamente também com a Youth League e a Premier League a hipótese de defrontar, e os sub-19, a seleção, outros futebols, outras culturas, tudo isso para um jogador que está em crescimento, muitos não têm essa oportunidade, como é óbvio, mesmo depois chegando a séniores e até conseguindo chegar a um grande, todos estes patamares, todas estas experiências para ti seguramente foram muito importantes. Sim, em cada experiência, como eu também já disse, eu tento tirar as melhores coisas e lembro-me que no caso dessa competição da Premier League, o futebol era muito mais duro e não havia tantas faltas. Nós, se levámos uma porrada e o árbitro não apitava, tínhamos de estar já a pé. É uma competição em Inglaterra, não é? Ou claro, deixar jogar. E são essas pequenas coisas que nos vão tornando, que nos tornam equilibrados e nós vamos pegando um bocado de cada coisa e no final evoluímos muito com isso. E esses torneios foram muito importantes. André, chegamos à época 15-16, precisamente depois destas experiências todas. Tu começas de novo na equipa B, fazes golos em cima de golos. No fim dessa época és campeão da equipa B, porque a equipa B é campeã, mas acima de tudo chamas a atenção primeiro de Lopetegui e depois de Peseiro ao longo dessa temporada. Esperavas que fosse esse o ano da tua afirmação na primeira equipa, ou de chegada, digamos assim, à primeira equipa? Eu, nesse ano, já tinha começado a pré-época com a equipa A e fiquei feliz. Não posso dizer também que não estava à espera, como eu já disse, mas levei as coisas ao máximo e desde que da pré-época que eu esperava já trabalhar com a equipa A desde o início, só que acabei por ir para a equipa B porque para continuar para não perder ritmo. E a equipa B correu muito bem, fomos campeões e lembro-me nos últimos jogos eu já nem estava a jogar pela equipa B porque tínhamos chamado para a equipa A. Não posso dizer que não esperava que me singrasse, porque eu tenho, o que eu posso dizer é que tenho grandes ambições. Posso não as dizer alto para as pessoas não me acharem tolo, mas tenho grandes ambições e quando as coisas acontecem eu fico muito feliz, mas já estou a pensar na próxima e é verdade que eu acabei de marcar o golo pelo Porto e acabei por me singrar na equipa A e fiquei muito feliz, mas a verdade é que já estava a pensar na próxima coisa que poderia fazer pela equipa A. André, como tu disseste, fizeste a pré-temporada, já estarias mais ou menos à espera pelo teu trajeto recente de pelo menos fazer a pré-temporada e estar integrado, não estavas à espera era de ter um colega de equipa chamado Iker Casillas. É verdade. Isso foi uma notícia que nos chegou a todos porque ninguém estava à espera, penso eu, pelo menos no meu caso não estava à espera e lembro de ver o Iker pela primeira vez e ficar a achar como é que eu estou aqui tão perto de uma grande lenda como o Iker é e foi um bocado constrangedor no início porque não sabia como lidar com essa situação, mas o Iker sempre me tratou bem e sempre me ajudou a estar à vontade e neste momento dou-me bem com o Iker. És mais um colega e o Iker tem esse dom de fazer das pessoas colegas, de se fazer um colega normal das pessoas. A propósito disso também, aprende-se tanto com um avançado como com um guarda-redes. O Iker também te ajuda, o Iker, o Elton, os guarda-redes, o José Sá também te ajudam. Sim, eu lembro. Embora não queiram sofrer golos teus nem nos treinos, como é óbvio. Eu lembro que eles de vez em quando me ajudavam na altura da finalização, quando eu às vezes estava com o corpo um bocado mais para trás. Lembro-me do Elton me dizer para estar com o corpo mais para a frente. Lembro-me, também já aconteceu com o Iker, eu chutar muito rápido e o Iker me dizia para ter atenção antes de eu chutar, para esperar um pouquinho. E essas coisas que nós ouvimos desses grandes jogadores, além de nos ajudarem, dão-nos outra motivação, porque vemos que eles não estão ali para nos ajudar e que são boas pessoas.
e são nesses momentos que nós vemos que o futebol traz também. André, a tua primeira vez na equipa A convocado, quase para jogar, porque não chegaste a jogar, foi em dezembro, foi contra a Académica. Aqueceste, o Porto estava a ganhar, estava em primeiro lugar nessa jornada no campeonato e depois acabaste por não entrar. A decisão do Jolano Lopetegui foi por entrar o Bueno e os adeptos de alguma forma assobiaram o treinador por não te meter. É complicado também para ti saber que um treinador é assobiado porque não te meteu? Foi um misto de sentimentos para ti, saber que as pessoas gostavam de ti, naturalmente, que te queriam ver? Foi um misto de sentimentos, porque um lado eu estava triste por não ter entrado e por mim não ter confiado em mim naquela altura, mas acredito que tanto o Bueno como eu íamos dar o nosso melhor. Mas por outro lado estava muito feliz porque foi a primeira vez que eu vi um estádio a reagir por minha causa num bom sentido para mim e claro que fiquei muito feliz e não sabia lidar muito bem porque por um lado estava triste, por outro estava muito feliz, mas penso que me foquei mais à parte dos adeptos e me ajudou a motivar mais um bocado. Isto seria uma prenda antecipada de Natal se tivesse entrado, acabaste por ter uma prenda um bocadinho atrasada, estreaste no Dragão, pelo Futebol Clube do Porto, num jogo da Taça da Liga, não de boa memória, porque o Porto perdeu com o Marítimo, mas foi para ti seguramente um momento dos mais importantes. Pois, não posso dizer que foi o momento mais importante porque acabamos pelo menos vestir a camisola no estádio do Dragão, primeira equipa, não é? Sim, por esse lado foi, mas eu lembro de não sair com uma boa cara depois do jogo porque tinha sido a minha estreia e não tinha levado uma vitória para casa. Lembro que apesar da minha vontade e do meu querer em querer ajudar a equipa a marcar golos, as coisas não me estavam a sair como eu queriam e acabámos por perder e sofrer alguns golos. Por um lado foi um sonho concretizado, mas por outro lado foi um dia mau. E foi ali uma série má, porque os jogos seguintes correm mal, tu participas em 20 minutos no jogo em Alvalade que o Porto perde, depois no Rio Ave também jogas cerca de 15, 20 minutos no empate em casa e acaba por sair o treinador. Não é fácil para um jovem como tu, com tantas expectativas, a entrar e nos primeiros 3 jogos ver que a equipa não ganha, mesmo que a tua participação, nomeadamente nestes jogos, fosse apenas em parte do jogo. Ingrato para ti? Um bocado, eu não posso dizer que se fosse outra maneira as coisas seriam melhores ou não. Eu, como eu digo, estou disposto a todos os desafios e se forem mais difíceis ainda me levo mais a sério. Mas eu estava feliz por ter entrado, estava feliz por por acreditar em mim e ajudar na equipa, mas a verdade é que já estávamos a perder e quando isso acontece e depois eu entrar e as coisas não correrem muito bem, claro que eu fico a pensar que as coisas não estão a sair e que preciso também de trabalhar mais porque se me disser pressão em mim naquela altura, mesmo que as coisas fossem difíceis, eu na minha cabeça tinha de estar pronto. E André, depois, com a entrada do José Peseiro, numa fase inicial tu não és opção, provavelmente o treinador também terá querido, se calhar, mais maturidade naquela altura, mas nas últimas 6 jornadas és sempre utilizado, mas tardava o golo, e o golo chegou mesmo à última, a 2 minutos do fim do campeonato. Como é que foi? Eu lembro-me que na altura final da época o Missa tinha confiado em mim. Apesar de eu não estar a marcar golos, sentia-me bem porque estava a ajudar a equipa e estávamos a ganhar os jogos. Lembro-me, sinceramente, de sair desses jogos, não triste por não marcar, mas sentia-me feliz porque as decisões que eu tomava dentro de campo ajudavam a equipa e sentia-me útil dentro da equipa e sentia que estava a demonstrar que a confiança que o Missa me depositava era boa. E lembro-me que no final, contra o Boa Vista, tive um grande momento e foi um sonho para mim. Lembro-me que não tive emoção, não tive como festejar o golo porque foi uma emoção tão grande que lembro de acabar por ajoelhar e sentir ali os meus colegas também senti que queriam que eu marcasse muito o golo e foram-me lá abraçar e dar-me os parabéns. Foi uma assistência de Brahimi e depois fintaste o Mica, não é? E marcaste de pé esquerdo, foi para a Superior Sul, para o lado da Superior Sul. De alguma forma tu, já disseste, não conseguiste festejar, tu tinhas imaginado como festejar o golo ou ias festejar como sempre ou alguma coisa nova se acontecesse? Não, a verdade é que eu não esperava
saber como festejar o gol, porque eu não queria muito pensar se eu marcar o gol, se eu marcar, para não ficar muito com isso na cabeça. Queria marcar, era o que eu mais queria, e as coisas acabaram por fluir naturalmente, e foi dessa maneira que festejei o gol. O André, depois vem, nessa altura o foco já estava completamente na final da Taça, vem a final da Taça, que é um jogo que definitivamente coloca o André Silva em todos os focos, com todos os focos em cima. É um jogo em que o Porto domina o jogo todo, injustamente ou também por alguns erros próprios está a perder 2-0 e faz os 2 golos. O segundo, especialmente, em cima da hora, da forma que foi, um golo acrobático, um golo espetacular, foi naturalmente algo que marcou todos os que viram o golo. De qualquer forma, depois a equipa acaba por não conseguir ganhar a taça injustamente, porque fez por merecer. Foi um golpe muito duro, principalmente para ti, porque, por um lado, poderias ter entrado na história como o jogador que deu a vitória na taça ao Porto, ou que deu a possibilidade de ganhar a taça. Como é que foi lidar com esse momento? Com esses 2 momentos, o momento sublime do golo, provavelmente a maior explosão a que tu assististe de alegria, porque foi para o lado da bancada onde estavam os adeptos do Porto, e depois o não ganhar. Eu lembro-me que a época era o último jogo da época e as pessoas só acreditavam na taça, como nós, era a única hipótese de conseguir um título naquela altura. Lembro que entramos no jogo motivados e que, apesar dessa motivação, e as coisas começaram a correr mal e sofremos 2 golos. Mas com a nossa vontade nunca deixamos o jogo ir abaixo e acabamos por marcar o 2-1. E no final dos 90 acabei por marcar o 2-2. Foi uma explosão do estádio, eu senti-me muito bem, nem sei o que dizer, e lembro-me de eu querer ir para o meio campo, porque achava que ainda dava tempo de virar o jogo para o 3-2, e o Danilo estava-me a empurrar, e eu pensava para mim, mas eles não querem marcar outro golo, e não sabia, e depois vi que toda a gente estava feliz e acabei por também me atirar ao chão, e reparei que já estava no final dos 90, porque nem tinha essa noção. Mas pronto, nós acabamos por levar o jogo para os penaltis e não conseguimos levar a taça, acabamos por sair mal. Não só eu por ter marcado aqueles 2 golos, mas a equipa toda ficou muito em baixo e eu senti isso. E depois, neste ano, com ambições renovadas, para ti o ano começa exatamente como acabou o anterior. Tinhas marcado na última jornada do campeonato ao Boa Vista e na final da Taça ao Braga. Este ano marcas na primeira jornada ao Rio Ave, fora de casa, marcas à Roma para a pré da Champions e depois no Dragão, no primeiro jogo, voltas a marcar um golo que valeu uma vitória contra o Estoril, já perto do fim. Para ti era uma sequência, os primeiros 5 jogos sempre a marcar pela equipa A, digamos assim, se juntarmos tudo isto. Sim, Isto era melhor do que o sonho que tu projetaste, se calhar, ou semelhante ao sonho que tu tinhas projetado. É verdade que todos os ponta-lanças querem ter um golo por jogo, mas não estava a pensar nisso. Eu vinha da pré-época com a equipa A e já a pré-época me tinha corrido bem, estava a sentir-me confiante e esses 3 jogos acabei por marcar um golo em cada, e até para a Champions contra a Roma. E lembro-me que me sentia muito bem, sentia-me muito feliz e que sentia que este ano podíamos fazer alguma coisa. E há um momento num desses jogos, creio eu, ou pelo menos há um momento em que o Presidente também te ajuda, deu-te sorte. Isso aí foi no jogo do Braga, só que as coisas que acabaram por correr mal foi... Eu por acaso marquei 2 golos, mas não correu bem a equipa. Lembro-me de eu ter ido ver o campo e quando cheguei eu acho que estava o Presidente no balneário e o Presidente ter-se virado para mim e perguntar se as balizas estavam lá no sítio. E eu acabei por responder que estavam no sítio, mas falta ainda a bola. E por acaso deu-me sorte, acabei por marcar 2, mas no jogo acabámos por perder. De qualquer forma, agora voltando aqui, e tinha a ideia que tinha sido num destes jogos, a determinada altura, já falaste desta sequência, tu estás com confiança e o treinador com muita confiança em ti, naturalmente, em que tu és chamado a marcar grandes penalidades. És chamado a marcar contra o Rio Ave, faz o gol na sequência de uma grande penalidade tua, na recarga. Sim. Malgrado isso, contra a Roma é chamado numa pré-eliminatória da Champions a empatar o jogo e depois, mais tarde, um penalti aos 90 minutos, ou para lá dos 90, contra o Bruges, que é uma vitória num jogo em que Porto tinha que ganhar ou ganhar, e foi aos 90.
O que é que tu sentes com a tua idade, naturalmente estás numa fase de ganhar cada vez mais maturidade, embora já se sinta que és um jogador maduro, quando um treinador tem confiança assim para te chamar e no último minuto, decisão da Champions, ou duas decisões, uma de pré e a outra que era no jogo em que Porto tinha ganhar ou ganhar e tu tens que fazer o penalti. O que é que pensas nesses momentos? Eu penso que eu estou disposto a todos os desafios, como eu disse, os mais difíceis até, e se o Missa me perguntasse antes se eu começava a bater penaltis, se eu queria bater penaltis, eu acabava por dizer que sim, porque eu queria a verdade e queria mostrar que era útil à equipa e que conseguia marcar, mas o Missa não me perguntou nada e apenas me disse que era eu bater, e visto isso eu vi que o Missa estava a depositar toda a confiança em mim, mesmo porque um penalti nesses minutos não... Acho que o Missa não dá essa confiança a todas as pessoas, e acabou por me dar a mim. Eu só me senti que estava ali para mostrar ao Mister e a toda a gente que era capaz e que o Mister podia contar com a minha confiança, e sentia que era capaz de meter a bola na baliza e que tinha de fazer isso, não havia outra solução. E sentes isso na mesma, mesmo que falhes um penalti, como já aconteceu, o penalti seguinte para ti é exatamente voltar à estaca zero, não... Sim, não ficas marcado por isso? Não, se calhar ainda sinto melhor, porque depois de eu falhar um penalti, se a confiança mantém-se ali, se me mostram que confiam em mim, eu dou 100 ou mais por cento de mim, porque se alguém confia em mim, não sou só eu, não estou a lutar só por mim, estou a lutar por mim e por essa pessoa, e é nesses casos que eu se calhar ainda me motivo mais. André, quando a oitava jornada deste ano fazes 2 golos ao Arouca, começam as comparações inevitáveis com Fernando Gomes. 7 golos em 8 jogos do André Silva, o Fernando Gomes quando começou, 8 golos em 8 jogos, melhor goleador português, entretanto já ultrapassaste o Hélder Postiga, que era o melhor goleador português do século XXI, com 15 golos tens marcados. Como é que é reagir a estas comparações, principalmente com o Fernando Gomes, que tem 350 golos marcados ao serviço do Porto? É um enorme orgulho e é significado que eu estou a trabalhar bem, que as coisas estão aí num bom caminho, que durante a minha vida toda tenho escolhido o caminho certo, mas no final que eu posso dizer que é um orgulho, porque esses jogadores tiveram significado, tiveram história, e ser comparado a alguém desse calibre traz-me uma felicidade enorme. Tiveste a oportunidade depois de conversar até no âmbito de uma entrevista com o Fernando Gomes e de ser questionado por ele. Aprendeste também nesse momento? Sim, ele deu-me alguns conselhos e tentava-me ajudar de uma certa maneira a que eu fizesse as coisas melhores, e senti que ele era uma boa pessoa e estava-me ali a transmitir que não queria que as coisas me corressem bem, porque além de querer que as coisas me corressem bem, ele mostrou, e eu sei que é do Porto, e queria que as coisas que também corressem bem ao Porto, por isso, além de ter ficado feliz ao ouvir essas palavras, também foi uma força que ele me deu extra para continuar a marcar golos. E depois desse jogo em que fizeste 2 golos ao Arouca, 2 dias depois recebes o Dragão de Ouro, revelação do ano, aos 20 anos, um Dragão de Ouro nas mãos. Foi outro sonho que eu posso dizer. Eu fiquei feliz por subir ao palco e me terem dado aquele Dragão de Ouro. Receber um prémio pelo nosso clube é algo grande e é algo que me deixa com um sorriso na cara. E a única coisa que eu posso pensar agora, depois disso, é tentar ganhar outro Dragão de Ouro, porque é a única coisa que eu me meti na cabeça. Depois de olharmos, o Fernando Gomes começa no Porto com 18, 19 anos. Tu entras na primeira equipa também, não muito depois disso. Este ano, em determinada altura, quem decide os jogos é o Rui Pedro e tu. O Rui Pedro decidiu um jogo com o Braga. Tu logo a seguir com o Leicester fazes 2 golos também decisivos, marcaste em quase todos os jogos da Champions. O ponta de lança tem a responsabilidade de fazer golos, que ainda é um peso maior, digamos assim, a forma como os adeptos olham. Olhamos para estes jogadores todos jovens, como é que funciona este peso na tua idade? O que é que tu sentes o que é que achas do que falaste com o Gomes, do que falas com o Rui Pedro? Há um sentimento comum de que é muita responsabilidade ou não? Eu não olho dessa maneira, não olho para mim e digo que tenho uma responsabilidade enorme. Eu olho para as coisas e se me puseram essa responsabilidade, vejo que além das pessoas confiarem em mim e de acharem que eu sou capaz, eu ainda, mais do que elas, tenho de achar que sou capaz, porque se eu não achar,
tenho a certeza que as coisas não vão sair bem. E a verdade é que o Rui Pedro, nesse jogo, virou para 1-0 contra o Braga, quando nós não vínhamos de empates. E acredito que ele, na altura, também achava que ia conseguir fazer isso. E as coisas não acontecem por acaso. E é preciso continuar e esperar, porque se nós trabalharmos bem, as coisas vão acabar por acontecer da melhor maneira. Tu tens feito várias parcerias, já jogaste em vários sistemas, também em mais do que uma posição. De resto, fazendo jus à tua formação, parcerias com o Diogo Jota mais numa fase inicial da carreira, mais com o Soares numa segunda fase da carreira da temporada, numa segunda fase da temporada. Tens crescido também com estas parcerias. É importante ter companheiros que são diferentes entre si para que o crescimento seja possível. Sim, nós somos todos diferentes, tanto eu como a Jota como o Soares, e cada um pensa de maneira diferente, cada um joga de maneira diferente. E no futebol é preciso saber lidar às diferentes coisas que vão acontecendo, porque nem todos os jogos são iguais, nem todos os adversários são iguais. E isso também nos faz crescer, porque quando eu jogava com o Jota era preciso fazer algumas coisas e ele sentia que também era preciso fazer algumas coisas. Quando eu jogo com o Soares também é da mesma maneira, e a verdade é que isso nos faz crescer e são essas coisas também que nos fazem evoluir. E que possam tirar rendimento também das qualidades uns dos outros. Claro, porque a verdade é que tanto eu como eles temos uma coisa em comum, que é querer que o Porto ganhe os jogos. E se nós trabalharmos para o mesmo objetivo, as coisas têm de correr bem e não há nada que possa impedir isso. E nós não olhamos para cada jogador, nós não olhamos para nós próprios e sem preocupar com o colega, e por isso penso que as coisas só têm de correr bem. André, hoje estamos a falar aqui de uma fase da temporada que é mais complicada de todas, estamos próximos do fim e o objetivo mais longe de poder ser atingido. De qualquer forma, há aqui um momento para o qual todos olham, que é o jogo com Vitória de Setúbal, que está na sequência depois, se calhar, de uma série de resultados que podem ter sido também consequência deste jogo, em que às vezes a sorte faz parte do jogo e tu tens um momento, mal o Setúbal marca, logo no momento a seguir, em que tens um cabeceamento com uma rotação perfeita e a bola vai ao poste. Muitas vezes já sentiste isso, um momento destes pode construir ou destruir um campeão, ou um possível campeão. Sim, nesses momentos, por exemplo, lembro que nesse momento, quando nós acabamos por mandar a bola ao poste, que a nossa equipa sente que depois de tantas tentativas que as coisas não estão a sair e deitam-nos um bocado a moral em baixo. E acredito que depois de mandar a bola ao poste, que o Setúbal sentiu que as coisas não estavam para o Porto naquele dia e que aumentou-lhes a confiança. Mas eu acho que nós trabalhamos para a nossa sorte e nós é que fazemos a nossa sorte o que ela é. E eu nesse momento mandei a bola ao poste, mas tinha de ser capaz de mandar a bola para dentro da baliza, e só por isso é que eu esperava que a sorte fosse maior. André, também, recentemente, quando confessavas o que é que gostavas de ser quando era miúdo, até numa entrevista ao Porto Canal e à revista Dragões, disseste quando era jovem gostavas de ser polícia porque gostavas que fosse tudo justo. Vocês também sentiram que não foi tudo justo esta temporada, no que não dependeu de vocês. Obviamente, também se nós estivéssemos na outra posição fazemos as coisas de outra maneira, mas a verdade é que houve momentos que mostravam que não estavam a ser justos, como agora o Brahim ser expulso. Eu tenho a noção que ele não disse nada de mal, e se disse alguma coisa que tinha sido alguma coisa que todos os jogadores dizem durante o jogo, nada que justificasse aquela situação. Lembro no meu caso também já me tiraram 2 golos que são limpos, como outras situações, mas eu acredito que não é que queiram fazer as coisas dessa maneira, queiram fazer as coisas mal, mas penso que se preocupam demasiado connosco e que nos têm demasiado na cabeça, que mesmo não querendo as coisas acabam por dar demasiada atenção e acabam por errar. Não estou a dizer que é de propósito ou não, mas aconteceram algumas coisas desta época e desejava que não tivessem acontecido. O que naturalmente não olhando a parte individual, e agora vou tentar separar aqui algo que é inseparável. Tu tens 15 golos em 30 jogos no campeonato, tens muito mais golos na temporada, fizeste golos na Champions, essencialmente na Champions. Em termos de objetivo pessoal, se contasse só isso, e isto é inseparável, e muito mais com o teu espírito é inseparável, esta era uma época para ti boa, em termos de rendimento, ou não?
Eu só posso dizer que não, porque se as coisas não forem boas para o coletivo, então o individual não serviu de nada. E se eu fui capaz de marcar esses golos, eu sei que as pessoas acham que eu devia ter marcado mais, e o que eu posso dizer é que na minha cabeça, antes das pessoas acharem isso, eu já estou a pensar. E sei que não é saber, é que eu queria marcar mais e tentava também marcar mais. As coisas nem sempre correm da maneira como nós queremos. O futebol não é um mar de rosas, como muitas pessoas pensam. E as coisas vão acontecendo da maneira que acontecem, não que nós queiramos, mas o que eu posso dizer é que não saía feliz daqui. E achas também que ninguém pode apontar, apesar disso, nada à equipa, porque em termos de atitude e de querer, esta é uma equipa que demonstrou pelos atos que tentou tudo em todos os jogos para ganhar? As pessoas podem apontar tudo o que querem, mas o que eu posso dizer é que antes das pessoas apontarem, nós estamos lá a tentar fazer o nosso trabalho, e antes das pessoas terem noção de quem errou, que fomos nós já sabemos disso, e nós não queremos isso porque nós sabemos as consequências, nós sabemos o que vamos sentir, e nós não queremos sentir o que vamos sentir, não queremos sentir aquela tristeza. E quando nós estamos dentro de campo, queremos dar o nosso melhor e fazer o nosso melhor. As coisas não vão acontecendo dessa maneira, e devido a várias variáveis, porque no futebol não é apenas tático, não é apenas mental, as coisas vão acontecendo e as pessoas podem continuar a apontar o dedo, mas nós olhamos para nós e sabemos que demos tudo, apesar de não termos feito, se calhar, as melhores decisões, mas que demos tudo. E a verdade é que se voltássemos atrás poderíamos fazer as coisas de outra maneira, mas estamos cientes que nós não queremos fazer aquilo, claro, não queremos perder nem queremos falhar, e é isso que eu posso dizer. André, disseste também recentemente que gostarias de marcar um golo com o significado ou semelhante ao significado que teve o golo do Kelvin, gostavas de marcar um golo pelo Porto na final da Champions League. Sentes que estás destinado a grandes momentos lá no fundo? Alguma vez pensaste nisso ou vives o momento? Não é achar que estou destinado, mas eu quero estar nesses grandes momentos e trabalho para estar nesses momentos, mas acredito que toda a gente quer. E as pessoas quem quer, acredito que quem quer, no final, vai mesmo trabalhar para isso. E se eu conseguir chegar a esses grandes momentos, é porque quis verdadeiramente e trabalhei por isso. Grandes momentos viveste também na seleção. Antes de fecharmos aqui esta nossa conversa, olhar essa tua passagem pela seleção, tudo correu bem nessa perspectiva pessoal. Tu és o mais jovem a fazer um hat-trick, em 37 minutos fizeste 3 golos, em pouquíssimos jogos fizeste 5 golos, que em 6 jogos fazes 5 golos, ultrapassas o recorde que era do Eusébio também. Portanto, marcas com peso. Que André é que podemos esperar para a seleção e especialmente para o Futebol Clube Porto no futuro? Isso na seleção tem-me corrido bem, também porque eu entro num bom momento da seleção, visto tem os campeões europeus, os melhores jogadores da Europa pela seleção, e acabei por entrar num momento bom, e eles ajudaram muito, e se eu tenho esses golos é graças a eles. Em relação ao Porto, eu posso dizer que vou tentar dar sempre o meu melhor, e que a garra que eu tenho em mim, a vontade que eu tenho em mim, tento nunca perder, porque se algum dia eu perder isso, eu deixo de jogar futebol. E a verdade é essa, que eu vou continuar a ser quem eu sou, e mesmo que as pessoas apontem o erro, se cheguei aqui, acredito que foi graças ao meu trabalho, e que além das pessoas que me apontam o erro, tenho muitas pessoas, ainda mais pessoas que gostam de mim e que querem o meu melhor. Ao fim de cada semana de trabalho, continuar a vestir esta camisola para entrar em jogo, para defender o Porto em mais uma batalha, continua a ser tudo? Claro, como já disse, quando visto a camisola, eu tento dar o meu melhor e tento honrá-la ao máximo. As coisas às vezes não acontecem da maneira que nós queremos, como eu disse, mas o sentimento continua a estar lá, e a vontade para mudar, a vontade para que as coisas continuem a correr bem, está lá também, é isso que eu posso dizer.
André, perguntavas quando nos encontramos aqui no início desta conversa, ou antes, quanto tempo ia durar? Olha, já durou quase uma hora, já passamos quase uma hora, ainda havia mais algumas questões, numa carreira curta, mas recheada já de sucessos pessoais. Também já foste campeão nas camadas jovens e pretendes, naturalmente, como todos pretendemos que o Porto seja campeão como sénior. Vou-te pedir para deixares aqui também a tua marca na camisola número 10 do Futebol Clube do Porto. André Silva, um jovem jogador, o melhor goleador e português do século XXI, um jogador que dá alegria aos adeptos do Futebol Clube do Porto e que pretende continuar assim mesmo, alegria e garra, aquilo que sempre promete, dar tudo, nunca desistir, é o lema deste jovem que veste a camisola 10 do manto azul e branco. Fique bem.